Formação. O técnico Martim Palermo, que ainda não está regularizado, trouxemos aqui no bloco anterior, que a tendência é que seja regularizado até amanhã. Ele falou durante a coletiva de apresentação dele que gosta daquele esquema de 4-4-2. Pensando nisso, a gente traz algumas opções, incluindo o 4-4-2 e outras formações também, porque os nossos analistas são técnicos, também entendem muito bem do assunto. Bora para nossa primeira opção aí na tela. Quem tá no rádio, a gente tá falando de João Ricardo no gol, Brites, Kusevich, Ávila e Bruno Pacheco. Olha aí, o João Ricardo voltando, hein? Já tem um tempinho que o João Ricardo no jogo, já tá bem. Já tá treinando, já tá bem, 100%. Bora pro jogo, João Ricardo. Matheus Pereira, Sacha, Guzman, Luca Prior, eita, esse Alexandre foi ousado, e Lucero e Breno Lopes. Gostei. E digam por que essa escolha. Denise, primeiro aspecto é o tático, né? É o esquema tático preferido do Palermo. Ele trabalhou assim no Olímpia do Paraguai e na coletiva ele falou de dois sistemas, né? O 4-4-2 ou 4-3-3, que para muita gente pode variar para o 4-2-3-1. Dois volantes, 3 peças acima dos volantes e um centroavante. Seriam alternativas, né? Então, o primeiro aspecto aí é entender que esse é um esquema tático que ele gosta. Já seria uma mudança, né? Visto que o técnico Renato Paiva gostava do 4-3-3. Além disso, a gente está olhando ali para o sistema de defesa e resolvendo alguns problemas, né? Brits é a melhor opção para a lateral direita. Kusevich voltaria ao time titular, jogaria junto do Ávila. João Ricardo, na nossa opinião, né, pelo menos quando eu estava projetando esse time aí, junto à nossa produção, acho que ele deveria ser o titular. Ele foi o titular dos últimos 3 anos, era o titular do ano vigente. Estava fora porque ele estava machucado, mas agora não tem mais essa justificativa. Na lateral esquerda, o Pacheco segue como a melhor opção. E do meio para frente, Denise, essa dupla de volantes não dá para mexer no Fortaleza. O Prior seria muito injusto para mim tirá-lo do time, ele é o melhor jogador da equipe hoje. E aí você coloca o Guzmán para jogar. Foi contratado para isso, está treinando há um mês. O cara que fazia muitos gols, um meia de criação, meio ofensivo. Eu colocaria já ele de cara no time titular. Lá na frente, Denise, é onde está o maior problema, né? Se o Moisés não estiver ainda apto a jogar como titular, aí você precisa manter o Breno e escolher um centroavante ou uma outra opção. E acredito muito que o Palermo deve investir no Lucero, né? Se você coloca na balança Lucero e Adam Bareiro, o Adam Bareiro não produziu nada até aqui. O Lucero produziu mais, apesar dele estar mal. E a outra alternativa é o Davidson, que estava até afastado, sem treinar com o grupo, e agora voltou a treinar junto desse grupo. Então essa seria a alternativa e as opções por conta desse panorama, né? Algumas situações individuais de alguns atletas, mas acima de tudo é o esquema tático preferido pelo Palermo. Preferido do Palermo e é o seu preferido também, Dani? É o meu também, Denise. Eu acho que das opções que a gente vai apresentar, eu acho essa interessante porque você povoa um pouco mais o meio de campo e a gente tem destacado aqui, né, a preferência e a prioridade que o Palermo dá ao sistema defensivo, a você ter um sistema defensivo sólido. E isso não diz respeito apenas à linha de zaga, à linha de defesa, mas passa pelo meio de campo também, né? Apesar de achar esse meio de campo, mas é realmente uma necessidade, né? Fortaleza não tem muitos volantes de marcação propriamente dito no seu elenco, né? Talvez o grande rosto disso seja o Lucas Sacha, mas quem seriam as outras alternativas? Zé Wellison, não enxergo ele como atuando, né, como titular, né, nesse momento. Se ele voltasse a ser aquele Zé Wellison, né? Aí seria interessante, porque você daria uma solidez defensiva um pouco maior também a esse meio de campo. Porque o Matheus Pereira é aquele cara do passe mais refinado, ele ajuda na marcação, ajuda, mas não é a grande característica dele. E os dois meias também não, apesar de que podem ajudar na recomposição. Acho que esse seria talvez o meu único ponto de atenção, mas é uma necessidade, porque realmente falta essa característica aos meio-campistas do Fortaleza. Mas eu acho interessante, e a própria presença do Brits ali na lateral direita já serviria para compensar um pouco isso. Tudo bem, nós temos um meio de campo um pouco mais ofensivo, mas vamos dar uma solidez defensiva maior, tirando um lateral direito, que seria o Mancuso, que é um cara que não é bom defensivamente falando, é um cara que apoia bastante e não tem ido bem nem mesmo nesse apoio ofensivo. Então, com o Brits, você já daria uma solidez defensiva maior. Do lado esquerdo, você tem o Bruno Pacheco, que ataca, mas tudo bem, ele também tem valências defensivas, é bom na recomposição, pelo menos em teoria, né? Um jogador equilibrado, quando tá em bom nível. Então, eu acho que seria interessante, Denise. Realmente, o aspecto do centroavante, eu até retorno um pouco àquilo que eu falei ontem. É de se lamentar demais da parte do torcedor do Fortaleza
você ter 3 centroavantes e nenhum conseguir render em uma temporada como um todo, né? O Breno citou isso ontem, né? Quando você tem um centroavante em baixa, é o caminho natural para que o reserva assuma o protagonismo. Quando você tem o reserva em baixa, talvez a terceira opção possa assumir o protagonismo. O grande problema do Fortaleza foi que as 3 opções testadas, apesar de que em quantidades diferentes, não renderam. Não rendeu, né, amigo? Ao ponto de que hoje o Lucero, mesmo em baixa, continua sendo o artilheiro do Fortaleza na temporada. E isso deveria ser um dado que assusta mais do que com o solo do torcedor do Fortaleza. É contraditório, né? É contraditório. Então, assim, mas eu também acho que talvez a chegada do Guzmán possa ser ali o último fio de esperança de que, quem sabe, o Lucero possa voltar a brilhar, né? As melhores fases do Lucero foram quando o Pochettino estava muito em alta, né? Eles faziam aquela dobradinha. Sempre se falava isso. A dupla Pochettino e Lucero. Quem sabe o Guzmán chegando e cumprindo essa expectativa, né? Respondendo positivamente a essa expectativa que foi criada sobre ele. Com base nos dados que ele apresentou, a gente estava até hoje cedo relembrando os dados, né? Muitos gols marcados, muitas assistências lá com a camisa do Tolima na Colômbia. Se ele jogar dessa forma, ele pode ser também uma ajuda para que o Lucero, a figura do centroavante de Fortaleza, volte também a marcar gols, o que seria fundamental, porque o Fortaleza precisa disso, precisa de uma referência ofensiva para lutar contra o rebaixamento. A opção 2, vamos lá na opção 2, torcedores do meu Brasil participando aqui conosco no 988871306, manda sua mensagem, tá? Que já a gente vai dar abrir o microfone para vocês também, tá? Porque vocês também são os técnicos aqui do nosso Jogada Primeiro Tempo. A gente tem aqui, só não pode ligar, Braga, o Braga, torcedor do Vozão, tá ligando, ó. Para ligar não, Braga, senão atrapalha o juiz da Gata Show. Vamos aqui para a nossa segunda opção aqui, torcedor que nos acompanha. A gente está mostrando aqui umas prováveis escalações. Temos a segunda... Não. Tela 2, deixa eu abrir aqui rapidinho então, vai. Tem bem aqui assim, Samuel. Foi? Aqui, ó. Pronto, ó. Pronto. Opção 2, a gente tem aqui, ó, com o João Ricardo seguindo no gol. Brites, Kusevich, ninguém vai mexer nesse sistema defensivo, né? Ajuda aqui, a tia Dei. Oh, menino. Trabalhar com jovem é bom demais, né não, Nilton? Corra, trabalhar com gente nova. Vamos lá pro sistema defensivo. Brites, Kusevich, Ávila e Bruno Pacheco, Matheus Pereira e Lucas Sacha e Guzmán mais centralizado ali. Guzmán como se fosse ali um meio-campista formador, aquele que cria as jogadas. Marinho de um lado, Breno do outro e Lucero. Gostei também, Alexandre. Esse sistema aí, Denise, a gente colocou porque ele é mais próximo do que o Fortaleza jogou o ano todo, né? Fortaleza tinha esse como seu esquema tático principal, uma linha com 4 defensores. Mais uma vez, a gente está priorizando o Brits e o João Ricardo nesse time titular, né? O Brits na lateral direita e o João Ricardo como goleiro. A dupla de volantes, mais uma vez, a gente também não faz uma alteração, né? Sacha e Matheus Pereira. E aí entra a alteração, que é colocar o Guzmán no time titular, né? Por que a gente está insistindo no Guzmán no time titular? Porque, torcedor, o Fortaleza esperou mais de um mês para contratar esse cara. O Fortaleza tentou negociá-lo de diversas formas, assim, entregando o Luquinhas, pedindo empréstimo, depois terminou pagando para comprá-lo. E é um jogador que está se condicionando há mais de um mês, então ele chega com status de ser titular. Além disso, a gente tem a informação de que nos treinos o Guzmán estava se saindo muito bem. Então é mais um indicativo de que ele pode ser uma surpresa aí no time titular do Palermo. E lá na frente seria a manutenção do trio que mais vezes jogou com a camisa do Fortaleza, né? É o Breno do lado esquerdo, o Marinho do lado direito e o Lucero. Particularmente, eu não gosto muito desse sistema porque ele dá a entender que nada mudou, né? Aí você precisaria apostar demais que os jogadores eles foram reinventados. Tipo quando você tá jogando baralho, alguém manda, vai pintar a carta, vai dizer que a carta é outra coisa. Tipo isso, porque tem muitos jogadores aí, né? Exemplo do Marinho, do Lucero, juntos, né? Do Breno Lopes, que acabam sendo utilizados, já ganharam muitas oportunidades e eu diria que eles não renderam tanto. E outro aspecto é que você precisaria tirar, né, o Prior da equipe, que é um dos principais jogadores no momento. Então, esse esquema tem essas ressalvas. Mas não deixa de ser o principal esquema tático que o Fortaleza aderiu e utilizou, além desses jogadores especificamente que foram muito utilizados ao longo da temporada. E o Palermo poderia, quem sabe, né, por um primeiro jogo, já que ele está chegando, manter um pouco da ideia do seu antecessor. Confesso para você, Palermo, que
que se você fizer isso, talvez você não tenha tanto êxito. Fala em porque espanhol, o trabalho fala em espanhol. antecessor não era tão positivo. Fala em espanhol, que ele vai compreender melhor. O peronomútil. Pero no Ele vai mucho. entender, viu? Ele vai... Não, Não. É, não, viu, Quem Palermo? você mudaria, o Daniel Farias? Mudaria alguém aí? Gata Show, eu mudaria. Quem? Eu acho que ele no ataque. Você como? Apesar de achar que talvez o Alanzinho possa voltar a ter poucas oportunidades nessa mudança de treinador, na verdade, às vezes é até negativo, né? Se tem um aspecto negativo da troca de técnicos, também é esse. Alguns jogadores que com o treinador estavam começando a despontar, começando a se destacar, né? Às vezes voltam a perder a oportunidade. Não sei, pode ser também que a gente esteja enganado. Pode Será ser que que o ele Alanzinho volta? vá muito bem nos treinos, como estava indo bem também nas partidas. E o Palermo diga, eu tenho que botar esse moço, esse rapaz pra jogar. Eu sei que o Marinho tem tradição, tem história. Aí ele iria tem no um lugar do currículo Marinho? maior. Sim, apesar de que ele jogava mais pelo lado esquerdo. Não, aí você né? bota o Breno bota o Breno pro lado. E o Exato. Alanzinho pra E esquerda. o Moisés, gente? Vocês não estão colocando o Moisés É porque por o quê? Moisés está literalmente, Denise, há O quase 5 processo meses de jogando. retorno é muito complicado às vezes. Porque assim, então às vezes com fé que ele vai dar bom, Não, eu Moisés. acredito que ele vai, assim, né, no melhor dos cenários, ele estaria disponível diante do Vitória. Isso. Mas No acho decorrer do que jogo, estar disponível não titular, significa ser titular. né? Exato. Talvez ele ainda precise de No mais decorrer do ritmo, mais jogo, né? condicionamento físico, entre ali na reta final da partida. Isso. E tem um outro aspecto também, Denise, só pra complementar, né? Se você tem o objetivo declarado pelo treinador de melhorar o desempenho defensivo, eu não sei se essa formação também seria adequada nesse sentido. Eu sei que nem sempre a formação em si fala muito sobre como o time joga. Tem gente que joga com 4-3-3 e tem um esquema defensivo. Mas eu acho que talvez povoar um pouco mais o meio de campo seria um caminho, ou então a outra alternativa que a gente vai já apresentar, que é adicionar um zagueiro, povoar mais o sistema defensivo ou o meio de campo, seria um caminho mais lógico para um time que está buscando melhorar o seu desempenho defensivo. Porque o Palermo já disse que essa é a prioridade dele. Primeiro, não sofrer gols, para depois você pensar na sua criação ofensiva, na sua forma de jogar ali do meio para frente. Mais uma opção, vamos aqui, porque aqui nós temos muitas opções. Os nossos analistas estão danados, estão demais. Temos ali a terceira opção que a gente pode mostrar para vocês agora. Estamos aqui. Tem aqui, viu? Alguma coisa? Oi, deu bom? Deu bom? Deu bom aqui, ó. Chico mesmo, viu, Denise? Vai. Arrocha o nó. Vê se eu aprendi aqui. Ctrl mais, vai. Ctrl mais. Pronto, Isso, as cores melhoraram. pronto. Aprendeu. A terceira opção, Aí, gente. rapaz, sempre é tempo de aprender. Sempre é Sim. tempo de aprender, amigo. O João Ricardo ninguém tira, né? O João Ricardo tem que Na voltar. nossa, pelo menos essa É, o bancada nosso aqui achismo, tá voltando por. O Lamartine vai pedir outro jogador, mas a gente tá voltando no João Ricardo. Kozlinski. Com 3 zagueiros, gente. Tinga, Kusevich, Brites, Pikachu, Crispim já aparecendo na área. Aí eu vou brigar com vocês. Essa é bem Não, diferenciada. aí o time é totalmente mudado. Aí né? eu vou Alternativo. brigar com vocês. É quase o Fortaleza de 2021. É. Botar o Benevenuto também. É. pra Pronto, jogar um bota o lado com Benevenuto Ceviche, aí. pronto. Pronto. Quebrado, mesmo quebrado. Matheus Pereira, Sacha e Guzman, Breno Lopes e Lucero. Aí essa opção não gostei não, viu, minha gente? Mas, Anis, sabe o que Façam as suas justificativas. Não, sabe o que qual é a justificativa que a gente dá, no fim das contas? É que um time com 39 jogadores, ele tem que arrumar diversos esquemas pra jogar. O cara tem 40 jogadores. Cada posição tem uns 4 jogadores. Então, Denise, tem que variar esquema aí, né? E o Palermo tem essa possibilidade. O sistema com 3 zagueiros, né, seria uma alternativa para fortalecer defensivamente essa equipe, como o Daniel estava pontuando, a entrada de mais um zagueiro, né? Ah, por que é o Tinga o escolhido? Porque o melhor momento do Tinga era quando eram 3 defensores, né? Ele fazia essa linha com 3 zagueiros, mas pode ser o Gaston Ávila por ali. Os alas, o melhor ala pelo lado direito sempre foi o Pikachu, foi a posição que ele mais teve bom desempenho. E do lado esquerdo, aí foi só para dizer que o Crispim chegou, né? Não foi contratado, não é uma aposta do time para melhorar o Fortaleza no momento de crise. O melhor momento do Crispim com a camisa do Fortaleza foi de ala pelo lado esquerdo. Aí se ele entrou dentro dessa equipe. E o restante, né, do meio campo para frente é o mesmo dos outros times, né? Guzmán, Matheus Pereira e o Sacha, e lá na frente o Breno e o Lucero, que é a dupla que acaba sendo prioritária, né, nesse momento, né? Sendo realmente a mais utilizada, pelo menos se ele tiver apenas 2 atacantes. Então é mais uma variação que o Palermo pode utilizar, inclusive não só esse time em si, né, mas com outros jogadores, que ele tem essa possibilidade junto ao Fortaleza. É uma ruma de jogar.